Já deu para perceber até aqui que eu sou uma noiva muito chata. Sim, eu sou uma noiva muito chata e que eu presto atenção em todos os detalhes e tudo mais. A decoração é uma das coisas que o meu noivo disse, Inês, como tu quiseres, eu aceito. Eu não vou me opor, nem vou opinar, nem nada. Então a decoração estava tudo sobre a minha responsabilidade. Aí eu senti que eu podia fazer absolutamente tudo, porque se o meu noivo disse que eu posso, é porque eu posso. Olá pessoas inesquecíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Meu nome é Inês Micaela, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu também sou Inês Micaela. E este é mais um episódio do Diário de uma Noiva Careca. Hoje eu quero falar convosco sobre a decoração do casamento. Assim, a decoração. Quando eu comecei a pensar na decoração do casamento, eu me deparei com dois extremos completamente distintos que, de certa forma, conversavam um com o outro na minha cabeça, porque eu gostava dos dois. Então, eu tive que decidir se eu queria algo mais minimalista ou algo mais extravagante, ou talvez um terceiro, um meio termo entre esses dois. O que é que significaria um casamento minimalista para mim? Segundo o Mies van der Rohe, que é o arquiteto que é um rei do minimalismo e do funcionalismo, menos é mais, less is more. E eu concordo muito com essa frase, menos é mais ou talvez menos é menos. Mas pronto, isso é o menos importante, porque o que é que caracteriza um casamento minimalista no sentido da decoração? Tem um vídeo que eu falo sobre decoração, é muito mais fácil vocês assistirem, mas eu vou fazer aqui um apanhado muito rápido. O minimalismo é caracterizado por cores neutras, cores muito simples, cores, tipo, não existe uma paleta de cores muito extravagante, porque são sempre as mesmas cores, né? As linhas são simples, são poucas camadas, a simplicidade é igual ao minimalismo. O minimalismo sempre é muito simples, às vezes tão simples que parece que falta, mas é simples. E a decoração do minimalismo é geralmente focada na simplicidade e na elegância. Quando estamos a falar de uma coisa extravagante, estamos a pensar completamente no outro extremo. Mas eu queria algo extravagante clássico, então estamos a falar de lustres, candelabros, candeeiros, velas enormes, castiçais enormes, arranjos de mesas extravagantes, altos e coisas assim. Então, isso é mais ou menos o que é algo mais extravagante. Muitas flores, muitas texturas, muitas camadas, cores mais ousadas que chamam mais atenção e uma decoração mais marcante e cheia de impacto. Conhecendo esses dois conceitos completamente distintos, o que é que influenciou na minha escolha? A primeira coisa, sem dúvida, foi o local da festa. Eu sempre quis um casamento num jardim, num bosque, numa floresta. Mas aqui em Angola essa opção é um pouco mais difícil de se encontrar, então nós escolhemos o mais neutro possível, que é para justamente conseguir adaptar um estilo facilmente nesse lugar, né? Então, por exemplo, tinha um salão que nós fomos ver que tinha as paredes com muita textura, aquilo já não dava, porque depois obrigava a você a escolher um estilo específico. Tem um salão que o próprio salão é o estilo clássico, então parece algo mais imperial e aquilo não dava, porque te obrigava a fazer um casamento clássico ou a mudar completamente a estrutura do salão para conseguir fazer um casamento de outro estilo, o que custaria mais caro. Segunda coisa, é uma coisa muito importante que eu levei em conta para tudo que eu fazia nesse casamento, que é a atemporalidade e elegância. Tem casamentos antigos, clássicos, tipo, dá muito tempo, né? Fotos que você vê, você olha para o casamento e você pensa, fogos, parece de agora, é isso que eu quero, essa sensação que eu quero transmitir. Existe uma linha muito tênue da elegância ao longo dos anos que não muda, ela não muda, a elegância não muda. O que é atemporal, não muda, passam anos, não é tipo uma tendência. Eu não queria seguir uma tendência, eu não queria seguir uma moda. Vestidos de casamento turcos, eu não queria seguir nenhuma tendência, eu queria mesmo algo atemporal. Então, isso é uma coisa que pesou muito na escolha da decoração do casamento, né? É o orçamento. O orçamento também foi muito importante, porque sem orçamento, né? Enfim, o orçamento define tudo. E, por fim, o gosto pessoal. E gosto pessoal, quero falar o meu gosto pessoal, o gosto pessoal do meu noivo. O meu noivo não implicou muito com a decoração, mas ele sabia o que ele não queria. Tem coisas que para ele já é escândalo. Então, nós conversamos muito sobre o que nós não queríamos, tipo aquela pista de LED que acende, aquilo para nós é escândalo, aquilo não faz sentido. Então, nós pensamos nisso tudo e decidimos o que teríamos ou não no nosso casamento e na decoração com base nisso. Então, com base nisso tudo, eu decidi que queria um estilo
minimalista, mas com um toque de sofisticação, porque eu não queria aquele minimalismo que parecia que faltava, que parecia que não estava completo. Então eu queria algo minimalista, mas ainda assim que fosse sofisticado, que tivesse detalhes, que tivesse aconchego, percebem? Por isso é que vocês vão ver que as cadeiras não são completamente retas, tem um pouco mais de aconchego, são almofadadas, mas vamos já falar sobre isso daqui a pouco. E, foi o que eu escolhi. Agora eu vou falar especificamente sobre o nosso casamento e as escolhas específicas de cada elemento do nosso casamento. Eu sabia exatamente o que eu queria para a decoração do meu casamento e eu sabia exatamente o que eu não queria de jeito nenhum para a decoração do casamento. Eu vou começar com as coisas que para mim eram muito importantes. Eu queria uma decoração minimalista, atemporal, com alguns requintes e alguns detalhes de uma clássica, mas não necessariamente uma clássica, porque a clássica já envolve muito tchan-tchan-tchan e eu queria algo mais tchim-tchim-tchim. Então, eu vi várias e várias decoradoras, vi várias e várias referências de decoração, mas as referências que eu mais gostava são referências como esta, esta. Vão passar aqui várias imagens de referências que eu gostei muito. Então, eu tentava usar alguns dos elementos dessas referências que eu achava que podiam ser utilizados cá em Angola, porque você vê uma referência na internet, no Pinterest, mas depois tem que ver se ela vai funcionar aqui. Esse é o ponto. Então, eu queria uma decoração atemporal com rosas, brancas e folhas, né? Tipo, as flores só podem ser brancas e verdes. Não quero flores amareladas, nem flores estranhas, assim, de outras cores estranhas. Quero flores brancas com folhas verdes. A decoração toda é branca e verde. Queria guardanapos verdes com talheres dourados, pratos brancos. Mesa, eu queria uma mesa com toalha, mas agora eu vi que eles usam mais mesas espelhadas, então também não me importava muito da mesa ser espelhada, mas sem aquela coisa aí que põe embaixo do prato, que eu esqueci o nome agora, mas mesa branca, cadeiras, as cadeiras, meu Deus do céu, pessoal, tinha vários tipos de cadeiras. Essas aqui são as cadeiras mais baratas, eu não gostei nada dessas cadeiras, acho essas cadeiras muito feias, tipo, as cadeiras dos pacotes de decoração mais baratos não é nas cadeiras que eu gostava. E por que eu me importei tanto com as benditas cadeiras? Porque quando você vê um casamento, quando você vê fotos do casamento, o que mais se repete são as cadeiras. Tipo, as cadeiras são muito importantes. Então, eu queria cadeiras almofadadas e brancas. Cadeiras completamente brancas. Mas eu não queria qualquer cadeira almofadada branca. Eu queria esta cadeira almofadada branca. As cadeiras almofadadas brancas estavam a custar 25 mil kwanzas por pessoa. E até eu achava que 25 mil kwanzas por pessoa para decoração é muito dinheiro. Então, eu já tinha, desistido das cadeiras brancas. Quando eu falei, não, eu me recuso a desistir. Eu comecei a orar pelas cadeiras brancas. Senhor, as cadeiras têm que ser brancas, almofadadas. Eu tenho que ter essas cadeiras brancas almofadadas no meu casamento. Aí, uma coisa muito curiosa, o que aconteceu? Nós escolhemos um espaço, né? Um salão. E é obrigatório você usar a decoração, um dos serviços deles. E nós escolhemos a decoração. E essa decoradora tinha essas cadeiras almofadadas brancas, as benditas cadeiras almofadadas brancas. E ela aceitou colocar essas cadeiras almofadadas no pacote dela mais barato. Então, no pacote mais barato eu trocaria essas cadeiras, porque o pacote das cadeiras tinha fogo de artifício, essas coisas, e eu não queria nada disso. Então, nós conseguimos as cadeiras almofadadas brancas pelo preço mais baixo, e isso foi tipo um sonho. O cenário dos noivos, pessoal, eu sonhei com tantos detalhes para a decoração do casamento que no fundo não vão se concretizar, porque é aquilo que eu falei, são só detalhes, né? Mas para mim o mais importante é que a decoração seja branca e verde. Depois que eu ganhei as cadeiras almofadadas brancas, deixei de me preocupar com o resto dos detalhes. Então vou dar-vos algumas dicas para vocês que querem escolher a decoração do casamento e como fazer isso, etc. A primeira dica é: escolha o teu estilo de decoração, mas novamente reúna fotos que é para mostrar para as decoradoras, porque muitas das vezes nós também não queremos um estilo único, queremos uma mistura de estilos, queremos vários elementos. É muito bom sabermos o que nós queremos e também o que nós não queremos. Eu lembro-me que a primeira reunião que eu fiz com a decoradora,
Eu dizia, não quero isso, não quero castiçais, não quero aqueles centros de mesa altos, porque eu acho aquilo feio, dourado, eu acho horrível. Não quero flores artificiais que parecem muito artificiais, tipo aquelas que são totalmente brancas, sem folhas, as folhas também são brancas. Não quero aquela chuva de flores que cai do teto. Eu acho isso bonito, mas encarece muito o pacote da decoração e acho que não vale a pena. Não quero, como se chama? Lustres no meio da pista de dança, porque eles são desconexos e colocam só aí, que é para fazer o verbo encher. Não quero aquelas coisas que ficam assim penduradas. Olha, eu sabia muito bem o que eu não queria. A decoradora olhou para mim assim e perguntou, mas tu queres alguma coisa? Eu disse, sim, quero. E aí eu fui falando o que eu queria. Ah, mas tu queres isso? Por que adicionar um pouco disso? Não quero, não adiciona nada para além daquilo que eu pedi. Porque eu sabia muito bem o que eu queria, e tinha que ser aquilo, né? Enfim, é muito bom decidir o estilo de decoração. Já tem um vídeo aqui onde eu falo sobre estilos de decorações mais comuns nos casamentos. Podes assistir para te dar um norte, mas eu juntei mesmo o clássico e o minimalista. Eu sabia que era isso que eu queria desde sempre, então foi muito fácil escolher pelo menos o estilo. Outra coisa que também é muito importante é entender, tipo, o noivo não precisa combinar com a decoração. Eu acho isso não muito elegante. O noivo não precisa combinar com a decoração, nem a noiva no fundo. Mas os estilos das roupas que vocês usam no casamento tem sim que ter um encontro, né? Tem que ir de encontro com a decoração que vocês escolheram e o tema. Porque se você escolher um casamento clássico, usar uma roupa, um vestido assim, menos clássico, não fica bom. Então, enfim, tentar ver isso, porque tudo tem a ver com tudo. Mas tem um vídeo muito completo, onde eu falo sobre estilos de decoração. Eu acho que vale a pena assistir, porque lá você consegue ter uma noção geral de como escolher a decoração, de que estilo escolher, etc. Nem vou me aprofundar muito sobre estilos de decoração aqui, porque acho que não vale a pena. Outro ponto muito importante é economizar o máximo possível na decoração. Ver realmente o que é muito importante para ti. Por exemplo, para mim, o mais importante é as cadeiras almofadadas. A nossa wedding planner até disse que nesse casamento pode faltar noivo, pode faltar noiva, mas não pode faltar as cadeiras almofadadas. É que vocês não estão a entender como é que eu lutei por essas cadeiras. Tipo, não estão a entender mesmo. Então, ver o que é muito importante para ti e aí tentar negociar com base nisso. Tipo, tentar cortar orçamento. Se não dá para meter uma coisa, se não for necessário, né, tipo, meter entrada dos noivos com não sei o que, não coloca, tá vendo? Tem coisas que, porque no fundo, eu também estou a tentar largar um pouco, abrir um pouco mão desta questão da decoração, porque eu estava muito preocupada com os detalhes, eu sou muito preocupada com os detalhes, e eu sei que nem tudo vai sair a rigor como eu quero exatamente. Então, abrir um pouco a mão, deixar o tempo passar, entender que não vai ser necessariamente como eu quero e está tudo bem não ser como eu quero. E, é isso. Uma outra dica que eu posso dar em relação à decoração, não vai ser sobre a decoração, vai ser sobre o espaço. A importância de escolher um espaço bonito e que faça sentido assim, é apelativo aos olhos, é justamente essa. Se você escolher um espaço muito bonito, tu não precisas transformar completamente o espaço. Nós fomos visitar um salão que, quando nós fomos visitar, estavam a decorar para um casamento. E aquele espaço estava muito bonito, mas aquela decoração deve ter custado o olho da cara, porque ele foi uma daquelas decorações que transforma completamente o espaço. Quanto mais você quiser que o espaço seja transformado, mais caro é. Se você tem dinheiro para pagar, tudo bem, mas se você não tem dinheiro para pagar, então eu recomendo que você escolha um espaço mesmo muito bom, de modo que a decoração seja o mais simples possível e não tenha que transformar completamente o espaço, né? E por fim, escolha uma excelente decoradora, escolha uma boa decoradora, mas é preciso você lembrar que nem sempre a melhor decoradora é a mais cara. Tipo, claro que eu tenho em mente, assim, decoradoras que são muito boas, mas elas estão completamente fora do meu orçamento. E eu não queria gastar tanto com a decoração, acho que não vale a pena gastar tanto com a decoração, mas a decoração é muito cara. É muito cara, chega a ser quase o valor da comida, o que não faz o menor sentido. Mas, é aquilo. Acho que pela natureza do evento, precisa ter decoração sim, precisa que seja bonito sim, mas escolhe as tuas lutas, escolhe os teus traumas, escolhe como é que você quer lidar com isso, porque de facto é cara. E muitas das vezes
optar pelo mais barato não é necessariamente a melhor opção, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No fim do dia, o moço que me deu o anel disse: ah, as cadeiras são mesmo bonitas, fogos, ainda bem que lutaste por elas. Mas já, é aquilo, foi uma luta. Outra coisa, deixa eu só, antes de finalizar o vídeo, uma coisa que eu também não queria de modo nenhum era aquelas decorações que misturam as cadeiras. Eu odeio isso, quando parece que uma cadeira acabou e aí põe outra de outro tipo, e aí põe outra de outro tipo. Eu não quero nada disso, tanto que quando nós contratamos a decoradora, a primeira pergunta que eu fiz é: tem cadeiras suficientes, né? Porque eu não quero cadeiras tipo diferentes, eu quero a mesma cadeira para todas as mesas. Tipo, as mesas podem ser diferentes, umas circulares, umas quadrangulares, outras retangulares, mas as cadeiras têm que ser exatamente as mesmas, porque eu acho muito feio quando as cadeiras são de vários tipos diferentes no mesmo evento, fica uma confusão. Assim, eu sou muito chata com esses detalhes, tá a ver? Esses detalhes é que me pegam. Então, enfim, mas no fim a decoradora disse que eu tenho todas as cadeiras, eu espero que eu tenha, porque o número de convidados continua a aumentar e eu já não sei se ela vai ter para o número de convidados que vamos ter. Se ela não tiver, depois vamos ter que ter mesmo 2 cadeiras diferentes, a não ser que as 2 ficam muito lá no fundo, não sei como é que vamos fazer isso. Mas pronto, pessoal, eu estava a dizer que um dos meus maiores medos era chegar no salão e ver que tá tudo muito diferente daquilo que eu queria e ficar com cara de bunda, tipo, não gostei disso, não gostei daquilo, porque eu fico muito chateada quando as coisas não saem muito bem. Aí eu tava com muito medo disso. Mas pronto, é o que é. Outra coisa também que eu queria muito na decoração do nosso casamento é uma cruz. No casamento da Valquícia, né? Nós decoramos o casamento da Valquícia, eu fiz uma cruz. Que é essa cruz aqui, eu vou tentar deixar aqui uma foto. Ficou linda, 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 linda. Eu queria isso pro nosso casamento, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque é mais fácil eu fazer e tudo mais. Não sei como é que isso seria, então não sei se vamos ter mesmo ou não. Enfim, temos que ter uma última reunião com a decoradora, acho que vai ser mesmo lá no espaço. Se der, eu vou gravar um vlog e vou adicionar e tudo mais, mas não sei como é que vai ser, eu tô cansada. Eu só quero que esse dia do casamento venha logo e passe logo, porque eu já tô na fase do que o mais importante é eu e o noivo estarmos vivos até o dia do casamento, para conseguirmos assinar. Depois disso, o resto é resto. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva, deixa os seus comentários aqui embaixo, eu tô sempre disposta a ver. Se você viu o vídeo até aqui, comenta um emoji de urso, eu nem sei se existe emoji de urso, mas eu vou saber que você vai até aqui. Então, beijos, até o próximo vídeo, tchau!